à legislação laboral. E estas questões das leis laborais sempre foram um espaço de conflito e separação entre a esquerda e a direita. E por isso mesmo é que nós consideramos que o PS voltou a apresentar um eixo de política direita avançando com medidas gravosas para os trabalhadores através da alteração da legislação laboral. Sim, como é que um partido de esquerda, camaradas e amigos, pode admitir o fim da caducidade da contratação coletiva? Como é que um partido de esquerda pode admitir os graus de desregulamentação dos horários de trabalho? Como é que pode um partido de esquerda estar de acordo com esta precariedade que trama a vida a tantos e tantos portugueses, particularmente jovens? Como é que um partido de esquerda assume o alargamento do período experimental de 6 meses, camaradas? Ou seja, para todas as profissões, não é de exigência de profissionalismo, de conhecimento tecnológico, enfim, portanto, há certas profissões que exigem isso. Mas para estar atrás de um balcão, para estar na hotelaria, para estar à frente de uma máquina de tecer, ou seja, para todas as profissões são precisos 6 meses. Particularmente, e lá está na lei, para os jovens à procura do primeiro emprego. Isto significa o quê? É que um jovem pode estar 5 meses e 29 dias ali com esse vínculo do período experimental e chega ao fim e o patrão diz: vai-te embora, não recebe nem indemnização, nem qualquer retribuição, nem nenhum direito, nem conta para o fundo de desemprego. Isto é um estatuto menor. Um estatuto menor fundamentalmente para as novas gerações de trabalhadores, obviamente também para desempregados de longa duração, mas é para os jovens. É desregulamentar tanto os direitos, é contrariar aquilo que inspirou os constituintes e a Constituição da República, que fez uma opção, estar do lado de quem trabalha ou de quem trabalhou. E o Partido Socialista fez isto. E fez isto como? Com os parceiros do costume, com o pronto-socorro do costume do PSD e do CDS. Fez esta opção, como tinha feito em relação às PPPs, como tinha feito em relação ao Banif, como tinha feito em relação ao setor do táxi, no confronto com uma multinacional. Então o PS não mudou. E por isso mesmo não mudará se não existir o reforço da CDU. É o grande desafio que está colocado. Não queremos mais votos, mais deputados para ter, para estar, para mostrar, para que cada um deles se orientem a sua vida lá na Assembleia. Não, camaradas. Com que orgulho podemos dizer que estamos na política, estamos na Assembleia da República, sem ser beneficiados ou prejudicados, sempre do lado do povo português, pensando sempre que estamos ali para servir os interesses dos trabalhadores e do povo e não para nos servirmos a nós próprios. Sim, votar na CDU é manter abertas as perspectivas de esperança e de avanço com que nos confrontamos. Sabemos, camaradas, sabemos que é preciso outra política alternativa. Sabemos que enquanto este país estiver submetido ao euro e à União Europeia, que enquanto o governo se submeter aos interesses do grande capital, enquanto não se combater problemas estruturais que temos em relação ao déficit demográfico, ao déficit alimentar, agroalimentar, em relação ao déficit tecnológico, ao energético, que enquanto não respondermos a estes problemas de fundo, não há uma solução duradoura para o desenvolvimento do país. Isso é uma coisa. E outra coisa é no plano social. Sim ou não, camaradas? Foi justa a decisão de incluirmos no nosso programa, por exemplo, que as crianças até aos 3 anos deveriam ter acesso a creches, um serviço público, para que os pais
possam ter os filhos que entenderem. Sim ou não, camaradas? Tendo em conta um problema de fundo que temos, que é a questão da desvalorização dos salários baixos no nosso país, sim ou não? Deveríamos considerar o aumento dos salários, o aumento geral dos salários, como uma emergência nacional, para todos, incluindo para o salário mínimo nacional, para 850 euros. Quantas vezes já ouvi, isso é uma proposta irrealista. Irrealista porquê? Porque os pequenos e médios empresários não aguentavam. Estão sempre a pensar nos grandes, mas depois falam em nome dos pequenos. Pois, um problema dos pequenos e médios empresários não é o salário mínimo ir para 850 euros. O problema dos pequenos e médios empresários é querer meter a sua produção no mercado interno e não conseguirem, porque naturalmente, se os trabalhadores, se as pessoas não têm dinheiro para consumir, não têm dinheiro para comprar. E, consequentemente, as pequenas e médias empresas correm o risco de ir à falência por falta desse mercado interno. Só ganham com o aumento dos salários. A Segurança Social só ganha com o aumento dos salários porque são mais receitas da empresa e do próprio trabalhador com a criação de mais emprego. Sim, e o aumento dos salários dá resposta a um outro problema. Nós, em Portugal, temos cerca de 2 milhões de pobres. E ouvimos no outro dia António Costa dizer que vamos erradicar a pobreza. Aplauso geral. O grande problema é como é que chegamos lá. E é preciso lembrar que é o facto de muitos trabalhadores trabalham empobrecendo. Com 600 euros, camaradas. Como é que podem governar a sua vida? Aliás, Rui Rio dizia, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver com 600 euros. Pois a verdade é que há centenas de milhares de trabalhadores que sabem que é muito difícil viverem com 600 euros. Então, o aumento do salário mínimo nacional para todos é uma condição fundamental para o próprio desenvolvimento económico, para o combate à pobreza em Portugal. E é isso que incomoda certos setores do Partido Socialista. Já tínhamos tido alguns arroubos, manifestações de tentativa de sacudir esta pressão, que eles consideram pressão, aliás, alguns consideram até empecilhos. Pois foi pena não se tivessem lembrado disso em 2015, mas de qualquer forma, o que eles consideram empecilhos o quê? De termos lutado pelo aumento dos salários, das reformas e das pensões, de termos conseguido a gratuidade dos manuais escolares, de termos conseguido os espaços sociais, de querermos conseguir, tanto creches para todas as crianças até aos 3 anos. É isto que os preocupa? É isto que é o estorvo? É isto que é o empecilho? Não, camaradas. O que eles querem é ficar de mãos livres para reconsiderar tanto o caminho, para voltar atrás se tivessem condições para isso e se a CDU não for reforçada. É de uma importância fundamental que os trabalhadores e o povo sintam que com a CDU reforçada é possível continuar esta senda de avanços, de reposição de rendimentos e direitos. Tão simples como isto, que é aquilo que dizia há pouco, sim ou não temos condições para avançar. O nosso país tem tanta potencialidade, em que é preciso, de facto, aumentar a produção nacional, tanta riqueza que temos, tanta possibilidade que temos em termos de crescimento e desenvolvimento económico, e tanta razão existe para repor a justiça social. Então,